A Índia lançou uma operação militar contra o Paquistão em uma grande escalada de tensão entre os dois países. 8 pessoas morreram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu e chamou a ação indiana de uma vergonha. Nossa correspondente em Washington, Mariana Janjácamo, tem as informações e os desdobramentos desse ataque. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, um ataque que preocupa porque a gente está falando de Índia e Paquistão, duas potências nucleares, e Donald Trump então comentou sobre isso, fez um comentário breve, disse que é uma vergonha, disse que espera que as duas partes se acertem logo e parem de brigar em breve. O Departamento de Estado americano também se pronunciou dizendo que está acompanhando a situação de perto. E, Márcio, na semana passada, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou separadamente com autoridades da Índia e autoridades do Paquistão. Isso porque já tinha acontecido um ataque, na verdade, na área administrada pela Índia, da Caxemira. E agora o que a gente teve foram ataques contra o Paquistão e contra a área administrada pelo Paquistão da Caxemira, que é disputada pelos dois países, administrada ali pelos dois países, uma parte do território por cada um, mas os dois países acreditam que têm direito, que administram a parte toda, né, ali da Caxemira. Então são conflitos históricos, na verdade, que pioraram desde 2019, com o primeiro-ministro Narendra Modi expandindo ali a presença na região. Então desde então a gente tem visto a escalada dessas tensões e aí a gente teve então esse ataque que deixou pelo menos 20 pessoas mortas em abril na região administrada pela Índia e agora então essa ação da Índia contra a região administrada pelo Paquistão e contra o Paquistão. E a gente tem a informação que chega agora do exército do Paquistão dizendo que pelo menos 8 paquistaneses foram mortos, 35 ficaram feridos e 2 estão desaparecidos. E a Índia já se pronunciou sobre esse ataque, dizendo que foi um ataque medido, um ataque extremamente objetivo e que não visa, na verdade, uma escalação. Foram essas, uma escalada, na verdade, né? Perdão. Foram essas as palavras da Índia sobre esse ataque. E o governo paquistanês já respondeu também, Márcio, dizendo que vai responder e que vai responder na hora e no lugar que quiser. Disse que a felicidade curta da Índia dará lugar a um luto longo. Ou seja, são falas como essa, a gente já teve o ataque em abril, agora o ataque da Índia, né, agora, que chegou agora, e falas dos dois lados, então com o Paquistão dizendo que vai responder. Como eu disse, são duas potências nucleares, a gente está falando da Caxemira, claro que é um lugar disputado, é um lugar de conflitos e a gente está falando dessas duas potências nucleares, então isso preocupa bastante. E a fala de Donald Trump foi uma fala curta, breve, que não indica o envolvimento ali dos Estados Unidos, mas é realmente um conflito que acaba preocupando bastante, Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjácamo, que falou com a gente direto da Casa Branca. Na sua tela já aparece Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, boa noite. Até que ponto esse conflito corre o risco de realmente escalar, crescer? Boa noite. Não há nenhum interesse, nem na Índia, nem do Paquistão, de escalar esse conflito. Veja, há uma diferença de visões dos dois países, porque os ataques que aconteceram em 2001, 2008, 2016, 2019 e em abril deste ano foram todos ataques terroristas de dois grupos paquistaneses, Jaish-e-Mohammed, que são os soldados de Maomé, e Lashkar-e-Taiba, que é o exército dos puros. Esses dois grupos, o Paquistão afirma que não apoia esses grupos, que eles agem apesar da repressão paquistanesa. Os dois já foram muito ligados ao ISI, o Inter-Services Intelligence, que é o serviço secreto paquistanês que criou o Talibã com a ajuda da CIA. Mas esses grupos, de acordo com o Paquistão hoje, eles agem fora do controle do governo paquistanês. A Índia refuta essa tese e diz que o passado mostra que eles tinham ligação com o Estado paquistanês. É verdade, o passado mostra, mas o presente não mostra isso. Então, essa é uma diferença fundamental. Acho que a gente tem um mapa para mostrar onde houve os ataques, que isso é muito importante, pelo seguinte: os ataques se concentraram em áreas, a Índia, foram aviões indianos, a Força Aérea Indiana, que fez ataques stand-off, ou seja, do espaço aéreo indiano, não invadiu o espaço aéreo
paquistanês e procurou alvos desses grupos, Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Taiba. Não houve ataques a alvos militares e o Paquistão reconhece isso. Só que o Paquistão interpreta isso como ataques a alvos civis, com mortes de civis. E a Índia fala, não, eu não ataquei alvos militares nem civis, eu ataquei bases terroristas. E, de fato, essas áreas que foram atacadas são conhecidos redutos, tanto do Jaish-e-Mohammed quanto do Lashkar-e-Taiba. Esse ataque terrorista de abril, que matou 25 turistas indianos e um turista nepalês, numa área remota, que o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, quer transformar num destino turístico. Por isso foi muito simbólico politicamente. Foi um ataque a tiros. Eles abriram fogo contra os turistas que estavam... É uma área que só se entra a cavalo ou caminhando, é uma área, um vale fechado. Esse ataque foi feito pelo Frente de Resistência, que pertence ao Lashkar-e-Taiba. Então, a discussão é a seguinte, quer dizer, o Paquistão não está fazendo o suficiente para conter esses grupos terroristas. Como o Paquistão vai responder? Em entrevista à CNN, o porta-voz das Forças Armadas paquistanesas disse que ao menos 2 aviões indianos foram derrubados. A Índia ainda não confirmou essa informação. Mas essa narrativa já aponta para uma narrativa do Paquistão de que não, a Índia já está sendo punida, essa punição já está acontecendo. Se essa interpretação estiver correta, indica para uma desescalada. Todas as outras vezes, em 2001, o Jaish-e-Mohammed atacou o parlamento indiano. Em 2008, o Lashkar-e-Taiba atacou Mumbai, num ataque que matou 166 pessoas. Foram os ataques mais violentos. Em todos os casos, houve uma desescalada depois. Não há interesse. Desculpa, eu quase te cortei, Lorival. A posição de Trump dizendo, condenando a ação militar indiana, de alguma forma ajuda em colocar panos quentes nisso? Tanto os Estados Unidos quanto a China estão atuando fortemente. Agora a União Europeia vai entrar também para colocar panos quentes nisso, para evitar uma conflagração que não interessa a ninguém. Então, a China é um forte aliado do Paquistão, os Estados Unidos da Índia, mas os Estados Unidos também forneceram F-16, caças F-16 para o Paquistão. Enfim, a China, sim, é uma adversária da Índia e um aliado do Paquistão, mas os Estados Unidos tenta ter uma boa relação com os dois países, embora esteja mais próximo da Índia. Muito obrigado, Lorival Santana.